Por que Deus ordenou que o povo de Israel celebrasse algumas festas ao longo do ano? No estudo de hoje, nós vamos entender como estas celebrações estão relacionadas com o ministério de Cristo e de que forma elas fazem parte do plano da redenção. É agora, no programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Um privilégio poder estar com você mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido um bom final de semana, eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha desfrutado a companhia da sua família, que você tenha ido à igreja. E eu sempre faço aquele convite especial, procure a igreja adventista mais perto aí da sua casa, diga, eu sou um telespectador da Novo Tempo, eu assisto o programa Escola Bíblica, o pastor Gilmar me convidou para vir aqui e receba o carinho da nossa comunidade. Se você é um membro da comunidade adventista do Sétimo Dia, receba com muita atenção e muito carinho os nossos telespectadores, tá bom? Olha, você pode encontrar a Igreja Adventista mais perto da sua casa acessando o site aqui, encontreumaigreja.com.br. Acesse, descubra a igreja que está mais perto aí no seu bairro e eu tenho a certeza que vai ser um bom momento, uma boa experiência para você. Curtiu sua família no final de semana? Você sabe que nos últimos meses aí nos últimos dias tenho falado, aproveite seu final de semana, esteja junto da sua família. Sabe que esses dias eu li uma frase no nosso momento de meditação lá em casa, eu e minha esposa, que é assim, como será que nós seremos conhecidos quando os nossos filhos crescerem? Né? Os meus já cresceram, né? Como será que nós seremos conhecidos? Como aquele pai que trabalhou muito ou aquele pai que se dedicou, teve o momento de estar ali junto dos filhos? Reflexão para a gente, tá? Muita reflexão. Olha, estamos no mês de maio e esse mês é o mês de aniversário do Anjos da Esperança. São 18 anos. O projeto Anjos da Esperança é um projeto que a gente iniciou lá há 18 anos para que, junto com os nossos telespectadores, nós pudéssemos alcançar ainda mais lugares, ainda mais pessoas, aprimorarmos também o que nós necessitamos aqui na TV, no rádio, na web, para que cada vez mais a mensagem de salvação alcance mais lugares e mais pessoas. E nós estamos comemorando esses 18 anos, porque 18 anos de um projeto para transformação de vidas. E nesse mês especial, nós estamos motivando você a fazer a sua doação especial. É isso mesmo, uma doação especial no aniversário do Anjos para que a gente imprima, para que a gente produza mais uma revista Esperança. Vem aí a revista Mente Feliz, produzida pelo Dr. César Vasconcelos, ele que trabalha aqui com a gente no programa Vida e Saúde, no Claramente, ele que é médico psiquiatra, e eu tenho a certeza que vai ser uma bênção para os nossos telespectadores. Então, quero motivar você. Como é que você faz a sua doação? Através do Pix. E a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Faça a sua doação agora, mas além de fazer a sua doação, você tem que mandar o seu comprovante para o WhatsApp do Anjos. Então anota aí o WhatsApp do Anjos agora, está aparecendo na sua tela. É o 12981766630. 12981766630. Mande, porque o que acontece? Você mandou seu comprovante, você fez sua doação especial, você vai receber seu bottom. Se você não era anjo, fez sua doação, vai receber seu bottom.
que é uma motivação que a gente está tendo aí ao longo dos anos nos nossos projetos que a gente tem do Anjos da Esperança. Olha, com apenas R$10 nós conseguimos enviar 2 revistas dessas, 2 revistas produzidas, vai ser a Mente Feliz, para os nossos telespectadores. Vai chegar lá na ponta por apenas R$10, 2 revistas. E a pergunta é, podemos contar com você? Vamos levar esta mensagem a mais pessoas em mais lugares? Esse é o mês do aniversário do Anjos da Esperança, porque são 18 anos transformando vidas. E esse é o nosso objetivo, através da mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar nosso estudo, estamos na revista Eu Creio, que a gente está estudando nessa temporada. Estamos no tema número, eu sempre confundo se é o 4 ou o 5, é o tema número 4, o plano da redenção. E a gente está vendo ao longo do Antigo Testamento como a palavra de Deus representa, reflete, fala a respeito do plano da salvação. Todos os rituais que apontavam a vinda do Messias. E durante essa semana nós vamos estudar algumas festas que a gente tem lá no Antigo Testamento. Festas que tinham um objetivo espiritual, apresentar o ministério de Jesus Cristo e o plano para nos salvar. Vamos orar para que o Espírito Santo mais uma vez ilumine a nossa mente? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Mesmo que a gente passe por dificuldades, tribulações, desafios, o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor tem se revelado, o Senhor tem apresentado desde o início da criação desse mundo, após a queda do homem, o plano para salvar. Obrigado porque quando abrimos a Bíblia nós vemos esse plano. E agora nós vamos estudar mais alguns versos, que às vezes passam assim, né? Sem a gente perceber, mas que a gente se concentre e veja a Tua revelação, a revelação de salvação que nós temos nesses textos. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia, no livro de Levíticos. Nós vamos começar lendo a partir do capítulo 23. Esse é um daqueles textos que às vezes a gente vai estudar. Você sabe que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo escreveu isso na sua carta a Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil, ela é importante para repreender, para instruir. Por isso nós estudamos toda a Bíblia. Por isso, quando nós vamos ao texto bíblico, seja Antigo ou Novo Testamento, essa divisão é só uma divisão técnica do que acontece um pouco antes da vinda do Senhor Jesus e o que acontece a partir da vinda do Senhor Jesus, a sua primeira vinda. Mas quando a gente estuda a Bíblia, toda a Escritura é importante, toda a Escritura tem algo para nos dizer. Mesmo que essa apresentação, como por exemplo esses rituais que a gente estudou na semana passada, eles deixaram de existir ou eles não têm mais o seu significado direto porque Jesus Cristo morreu na cruz. Aquele que era o verdadeiro ritual morreu na cruz. Mas é importante que a gente entenda, e a gente vai ler agora algumas festas que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha. E o que essas festas representavam e o que, de alguma forma, falam para cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia no livro de Levíticos, o capítulo 23. Mas antes, faz tempo que eu não dou aqui uma motivada para você mandar uma fotinho, né? E eu tenho aqui a foto da dona Ruth Pinheiro de Carvalho, de Ananindeua, no Pará. Eu comentei esses dias que eu estive no Pará, comi um açaí maravilhoso, aquela castanha, sabe? Aquela castanhona maravilhosa. Um abraço para a dona Ruth Pinheiro, ela que está aqui, olha, recebeu no Pará a sua revista Eu Creio. E olha, eu aproveito para motivar você a pedir a sua revista. E olha, é o seguinte, dona Ruth, preenche a parte final que tem as perguntas, dona Ruth. Preenche todas, tá? E manda para a gente a frase no WhatsApp do programa, tá? Manda a frase.
WhatsApp do programa 12 98109 1268. 12 98109 1268. Escreve assim: o que eu aprendi com a revista? Tá? O que eu aprendi com a revista Eu Creio? Viu, dona Ruth? Faça isso também. E aí nós vamos escolher a melhor frase. A nossa produção vai escolher. E no final, no início da próxima temporada, você vai estar aqui junto com a gente para receber o seu certificado e para passar um dia aqui na Novo Tempo. Mas para isso tem que fazer que nem a dona Ruth. Tem que pedir a revista Eu Creio, tá? E como é que eu faço? Liga agora. Neste momento, nossa equipe está pronta para te atender agora. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Um abraço, dona Ruth. Que Deus abençoe muito a senhora e a sua família. Posso aproveitar, meu diretor, e dizer que se alguém quiser tirar uma fotinho como a dona Ruth para motivar os demais, manda para a gente que a gente mostra a fotinho aqui. Pode ser? Nem pedir autorização, estou pedindo no ar, né? Se ele disser não, agora eu já pedi, né? Tá bom? Então, manda a fotinho aí, tá? Manda a fotinho se você já recebeu. Obrigado, dona Ruth. Ó, não esquece, tá aí, ó, a fotinho tem que ser no WhatsApp do programa, 128109 1268. É o mesmo WhatsApp para mandar a frase, o que eu aprendi com a revista. Tá bom? Um abraço para os nossos telespectadores do lindo estado do Pará. Tá bom? Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez hoje à noite. Vamos continuar o tema do plano da redenção, vendo nas histórias bíblicas como o Senhor se apresenta. Além do serviço diário que nós apresentamos na semana passada, existia na sociedade israelita uma série de festas e convocações solenes que constituíam o calendário eclesiástico e que nós chamamos de serviço anual do santuário. A gente vai estudar, né, que a gente tinha além do serviço diário, nós temos o dia da expiação, que era um dia especial, a gente vai estudar. E essas festas faziam parte da vida do povo. E qual era o objetivo delas? Era apresentar o ministério de Jesus Cristo, o plano da salvação, aquilo que iria acontecer. Eu quero ler com você o que está no livro de Levíticos, o capítulo 23, versos 1 e 2. No livro de Levíticos nós temos inúmeras leis que o Senhor deu para esse povo, que deveria fazer parte da sua vida, que deveria fazer parte do seu dia a dia. É interessante quando a gente lê o livro de Levíticos e a gente entende, diferentemente de nós, por exemplo, que temos uma vida a visão, né, ocidental, e eu quero só dar essa pequena explicação rapidamente, antes de ler o texto, que a gente divide a vida, que é a vida do cotidiano, da vida espiritual. O Senhor está mostrando que a vida daquele que segue a Ele, o Senhor, como o Deus verdadeiro, não existe separação. Então, vida é espiritualidade. Mesmo que estejam preocupados com o cotidiano, estejam preocupados com as coisas, aquilo que eles faziam, tudo era a vida espiritual, ou seja, porque tudo é espiritual. E eu já falei isso aqui em algum outro estudo. Não existe separação. Mente, corpo e espírito, nós somos um só. E aqui mostra que o dia a dia deles estava relacionado a propósitos espirituais e as festas também. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas, santas convocações, ou seja, manifestações, propósitos que o Senhor tem. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, a primeira festa, entre o mês de março e o mês de abril. No primeiro mês, num calendário diferente do nosso calendário, versos 4 e versos 5. A Páscoa, a primeira festa. E aí a gente estudou isso quando nós
relembramos quando o povo de Deus foi liberto da opressão egípcia, lá, após 430 anos de cativeiro pelos egípcios, após as 9 pragas, e a gente tem a morte agora do primogênito, que eles deveriam imolar um cordeiro, o sangue deveria ser aspergido na porta, ali estava sendo constituída a festa da Páscoa, o passar por cima, quando o Senhor agora iria dar salvação para aqueles que colocassem o sangue sobre os umbrais das portas. Representando o Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus, que um dia viria a esta terra e morreria. E eu quero ler o texto com você, aqui a título de explicação, né? Era escolhido um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Na tardinha do 14º dia do primeiro mês, o cordeiro era morto e assado. A carne deveria ser comida pela família, aquela mesma noite, com pães sem fermento e ervas amargas. Ali estava sendo construída ou constituída a festa da Páscoa. A palavra-chave dessa cerimônia é a libertação, porque o povo estava saindo da opressão egípcia. Lembra? Quando você lê a descrição no livro de Êxodo, por esta razão se torna um tipo de sacrifício de Cristo. Jesus nos liberta da escravidão do pecado e da sentença de morte que pesava sobre nós. Mas para isso, seu sangue precisava ser derramado e seus méritos aplicados a nós pela fé. Porque não há perdão de pecados se não há derramamento de sangue. Fica claro isso para você? A gente já falou um pouquinho sobre esse tema, mas sempre que a gente vai celebrar a Páscoa, verdadeiramente, mesmo que a gente tenha um envolvimento na nossa cultura nos direcionando para uma outra ideia do que é a Páscoa simbolizou a libertação que o povo teve do Egito, o sangue derramado, que representa que eu tenho libertação dos meus pecados, dos delitos que eu cometo, ou da separação que eu tenho de Deus, porque os erros que eu cometo são resultado dessa separação. A gente já trabalhou o conceito de pecado. E eu quero que você entenda isso, porque quando eu penso nessa festa, quando eu me recordo dessa festa que hoje o cristianismo, de alguma forma, celebra, com alguns equívocos até, ou o mundo celebra com muitos dos equívocos, eu tenho que relembrar que essa festa simbolizava para o povo libertação do Egito e apontava para o Messias. E essa festa deve representar para mim libertação dos pecados que eu cometo, dos erros que eu cometo, porque eu não posso viver oprimido por erros que eu cometi, por erros do passado. Que a gente se sinta liberto no Senhor Jesus. Então aqui nós temos a primeira festa. Aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias durava essa festa. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Essa expressão, nenhuma obra servil fareis, é interessante, eles deveriam parar das suas atividades. Essas festas são chamadas, dentro de um contexto bíblico, como se fosse os sábados, ou seja, dias para celebrarem. A festa dos pães asmos, no dia seguinte à festa da Páscoa, começava então este momento de celebração. O pão asmo, ou seja, o pão sem fermento, que dentro de um contexto bíblico representa o pecado, durante 7 dias não poderia haver fermento dentro das casas dos israelitas. O fermento representava a maldade, a malícia. E se nós pensarmos que a Páscoa simbolizava a morte do Senhor por mim, a festa dos pães asmos representava os efeitos que esta morte agora geraria na minha vida. Ou seja, eu estaria livre da culpa do pecado.
como se o Senhor estivesse na sepultura, dizendo assim: você vai nascer para uma nova vida. O seu pecado foi sepultado. Ou seja, eu te dou uma nova oportunidade, um novo momento para você viver. Por isso, celebremos a festa não como velho fermento, nem como fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. Por isso o indivíduo, quando ele aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, agora ele vai viver em novidade de vida, não como a velha pessoa, mas ele está recebendo os efeitos de ter sido remido, salvo por Jesus Cristo. Estou falando para você nesse momento que talvez ainda vive preso pelos erros do passado, pela culpa do que foi. Lembra? O Senhor te libertou e o Senhor agora quer te dar uma nova vida. Você não precisa viver com os efeitos que o pecado trazia sobre você, porque agora você tem novos efeitos da vida em Jesus. Pastor, como eu experimento, como eu entendo isso? Entendendo o que significa o sacrifício, entendendo o que significava aquela festa que para eles era viver uma nova jornada de vida, libertos da opressão egípcia. É óbvio que eles tiveram que passar por um período de transformação, assim como nós precisamos passar por um período de transformação. A referência que eu fiz foi carta de Paulo aos cristãos em Corinto, capítulo 5, verso 8. É importante a gente deixar claro que para Paulo todos esses rituais eram familiares. Originalmente, os pães asmos representavam a saída rápida do Egito, mas nós podemos ver aqui, e Cristo nos autoriza a fazê-lo na Santa Ceia, no cereal moído, feito farinha e logo pão, um símbolo do corpo de Cristo, quebrantado pelo homem e por causa do homem. E por ter sido quebrantado, por ter pago esse preço, sabe? Nós temos a oportunidade de vivermos. E quando participamos da ceia, nós vivemos este novo momento. Vamos continuar? Quero ler para você o que está no capítulo 5 e o verso 7 agora. Lançai o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Não significa que nós não vamos cair, não vamos pecar, significa que agora nós temos uma nova perspectiva daquilo que é pecado, daquilo que é erro. Nós agora não vivemos sobre a opressão e a culpa do pecado, porque o Senhor nos libertou e agora o Senhor foi moído por nós, para que nós tenhamos nova vida em Jesus. Na sequência, nós temos a festa das primícias. Então, temos as três primeiras festas, a Páscoa, dos pães asmos e das primícias, que acontecem no primeiro mês. Essa cerimônia era um tipo da ressurreição de Cristo. Ela é a primícia e a garantia da ressurreição dos justos no seu retorno à terra. Mateus capítulo 27, versos 52 a 53 é o texto de referência. E esse texto afirma que muitos santos ressurgiram junto com Cristo, fazendo analogia com a festa das primícias mais completa e interessante. E vamos ao texto de Levíticos, capítulo 23, versos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Ou seja, esses seriam os primeiros frutos que a terra, que a colheita estava dando para eles. E esses primeiros frutos deveriam ser levados ao Senhor. A festa de que
a comemoração, a celebração de que o Senhor estava cuidando deles, de que o Senhor estava sustentando e de que o Senhor iria prover tudo aquilo que eles necessitavam. Mas essa festa apontava, lembra, a Páscoa para a morte, a festa dos pães asmos, a certeza de que eles poderiam viver uma nova vida. Os efeitos da morte de Jesus agora seria visto neles. E a festa das primícias, dos primeiros frutos, mostrava que eles nasceriam definitivamente para uma nova vida. Mas esse nascimento se daria definitivamente representando a ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, na terra o Senhor seria depositado, mas da terra ele iria nascer. E ele estaria dizendo que um dia todos nós viveríamos a vida eterna, através da sua ressurreição. Vamos ao texto, verso 11 e 12. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia imediato. Ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano em holocausto ao Senhor. Podemos afirmar que Jesus cumpriu estas festas, morrendo no dia da Páscoa, o 14 do mês de Nisão, o primeiro mês, e ressuscitando no dia 16, o dia da festa das primícias. A celebração, então, no mês de Nisão, o primeiro mês, dia 14 a Páscoa, dia 15 os pães asmos e 16 a festa das primícias. A morte, o Senhor na sepultura e agora os efeitos da salvação que nós temos nele e a festa das primícias, a ressurreição que nós podemos crer e ter nele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, dos que estão mortos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Quando você lê esses textos e olha para o cuidado que o Senhor tinha com aquele povo, ensinando, dando festas, celebrações sagradas, o que te vem à mente? Sabe o que eu penso? É que o Senhor está preocupado em mostrar a vida de Jesus Cristo. E eu leio essas festas e vejo que o Senhor morreu, o Senhor dormiu na sepultura e o Senhor ressuscitou. E assim, minha vida tem significado. Eu vivo. Eu posso dormir o sono da morte, mas um dia vou ressuscitar para ter a vida eterna. Isso faz sentido para você? Para mim faz, porque eu encontro aqui uma lógica para existir, para viver. Vamos orar? Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra, obrigado pela vida de Jesus. Ele viveu, Ele dormiu na sepultura e Ele ressuscitou. E assim um dia todos nós poderemos ter a vida eterna. Que essa mensagem alcance o coração de cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que é sempre uma alegria poder estudar a Bíblia com você. A gente vai se encontrar amanhã porque tem mais festas, tem mais recados do Senhor para a nossa vida. A gente se vê amanhã.